que damos início a este evento, promovido com excelência pelas comissões de marketing jurídico da OAB Sobradinho, de empreendedorismo e mercado jurídico da subseção Águas Claras e da advocacia jovem e iniciante da subseção do Paranoá e Itapuã. Essa é uma noite que une um olhar estratégico e visionário sobre o futuro da advocacia aos desafios mais contemporâneos do exercício profissional. Aqui buscamos inspiração, inovação e caminhos para um posicionamento sólido em um mercado cada vez mais competitivo. Nesta jornada, você vai descobrir como construir autoridade e gerar valor no mercado. B. Aprender a posicionar sua carreira de forma estratégica e sustentável. C. Conhecer insights práticos para transformar produtividade em resultados concretos. Jornada do improvável. Como posicionar na sua carreira em um ecossistema de alta produtividade. Para compor a mesa, eu chamo o Dr. Daniel Flávio de Souza, advogado, autor do best-seller das obras Não Somos Advogados, Estamos Advogados, Os Improváveis. Atualmente preside a Comissão de Empreendedorismo e Mercado Jurídico da OAB Águas Claras e se destaca como uma das vozes mais inovadoras quando o assunto é gestão estratégica e inovação na advocacia. Doutora Daniela Magalhães, co-presidente da Comissão de Empreendedorismo e Mercado Jurídico da OAB Águas Claras, advogada com 31 anos de experiência e mentora de advogados, especializada no desenvolvimento de negócios jurídicos lucrativos. Doutora Aida, advogada, presidente da Comissão de Marketing Jurídico da subseção de Sobradinho, referência na aplicação estratégica do marketing voltado para a advocacia. E o doutor Fernando Sadoc, advogado, procurador dos direitos humanos da OAB e co-presidente da Comissão da Advocacia Jovem da subseção do Paranoá e Itapuã, co-presidente da Comissão de Marketing Jurídico da OAB Sobradinho. Possui especializações pela PUC Goiás e UFG, além de formação em filosofia pela PUC Goiás. Obrigada. Com a palavra, a doutora Daniela. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, primeiro eu vou fazer um pedido. Eu me preparei toda para estar aqui com vocês hoje. Passei até perfume. E eu queria que vocês ficassem mais pertinho da gente, pode ser? Eu também era da galera do fundão, mas em algumas situações a gente pode, né? Eu tô falando. Oh! Boa noite. A gente vai falar sobre algo muito próximo de cada um de nós. Quem aqui, quando nasceu, já saiu andando? Ninguém, né? Demoramos para ficar de quatro, para engatinhar, para andar. Tudo na vida tem um processo. Tudo na vida tem um tempo. Tem tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de nascer e tempo de andar. E na nossa carreira, na advocacia, não é diferente. Tem tempo de estudar, de ralar, de ser improvável. E tempo de colher e ser inevitável. Porque muitas pessoas hoje, eu não sei se é o caso de alguém aqui, mas se não é hoje, já foi um dia. Porque as histórias só mudam o nome e o endereço, né? Então, algum dia da nossa vida, nós nos sentimos improváveis. Mas o que é improvável? É aquela pessoa que ninguém dá futuro para ela. É aquela pessoa que as pessoas olham e falam, esse daí, essa daí não vai ser nada na vida. Aí quando você decide que vai fazer faculdade de Direito, o povo chama de faculdade de Advocacia, as pessoas falam, eu conheço ele, eu conheço ela. Isso é fogo de palha, não vai nem terminar a faculdade.
E aí você se forma, pega a carteira da OAB e as pessoas falam: ah lá, não sabe falar em público, não sabe escrever, não sabe falar olhando no olho do outro. Isso é fogo de palha, não vai dar em nada. Quantas vezes nós nos sentimos assim, diminuídos, pouco prováveis e pensando que grandes coisas não são para nós. São sempre para o vizinho, são sempre para alguém distante de nós, aquela pessoa que a gente acompanha pela internet, pela televisão, e nunca vai acontecer com a gente. Quem nunca passou por isso? Eu já passei. Se você é uma pessoa normal, você também já passou. Só que nós temos que ter uma visão muito clara do que nós estamos e do que nós somos. Então, improvável, situações contra, elas não são aquilo que a gente é por essência. Então, a sua dificuldade financeira, o teu escritório pequeno, a tua falta de cliente, não é o que você é o que você está. Hoje você pode estar sem clientes, hoje você pode não ter um escritório, hoje você pode estar com uma carreira que não é aquela que você sonhou, mas você não é isso, você está dessa forma. E assim como um dia você engatinhou para poder andar, é o mesmo processo. Não pode desistir, porque a questão de ser improvável, isso não vai definir o teu futuro, mas ela vai definir como você vai encarar os desafios da sua vida. E é sobre isso que a gente vai falar, saindo do provável para se tornar inevitável. Muitas pessoas aqui já me ouviram falar, grandes escritórios, grandes bancas começaram com uma pessoa, um advogado. E esse advogado ousou sonhar com algo grande. E na medida que ele foi caminhando mesmo sozinho, pessoas foram sendo conectadas, foram sendo atraídas por aquela pessoa que é visionária. Então ele começa a formar uma equipe, primeiro é ele estagiário, depois é ele estagiário associado, e aquela pessoa que você vê crescendo, né, a olhos vistos, e você fala, é para ele, mas não é para mim. Não. É a questão de saber que hoje eu estou pequeno, todo mundo começa pequeno, mas eu posso ser grande, eu vou ser grande, eu vou me esforçar para isso. Então tudo começa com posicionamento, tudo começa dentro de nós. Porque eu não sei se você já reparou, mas a origem de todas as suas lutas, não somente na advocacia, mas nos seus projetos pessoais, é você mesmo que atrapalha, é você mesmo que limita, é você mesmo que fala, não consigo porque eu não tenho que me ajude, eu não consigo porque eu não sou bonito, eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. E depois nós vamos falar de exemplos de pessoas que, independente da situação, pessoas improváveis se tornaram probabilíssimas. Vou trazer aqui o exemplo do ministro Joaquim Barbosa. Quem já ouviu falar no ministro Joaquim Barbosa? Ele hoje é aposentado. O ministro Joaquim Barbosa, ele foi faxineiro, ele foi tipógrafo. O pai dele era pedreiro, a mãe dona de casa, pobre de maré desci, né? Vendia o almoço para comer na janta, e estudou, pagou o seu estudo, acesso a livro. Ele disse que ele tinha acesso a cópias de livros, né? Ele trabalhou na tipografia. E olha, o cara que não tinha dinheiro, que limpava chão, esvaziava lixeira, chegou no mais alto cargo que uma pessoa dentro do mercado jurídico, do direito, pode chegar, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Se ele tivesse lá no emprego dele de noite, que era de noite que ele trabalhava, desentupindo vaso cheio de coisa, tirando lixo de lixeira, será que um dia ele pensou, não, eu vou ser lixeiro pro resto da vida? O que vocês acham que passava na cabeça dele quando ele estava lá, limpando um vaso, lavando o banheiro? O que vocês acham que ele pensava? Alguém? Queria ser dali, naquela situação. Hoje é menos um banheiro que eu vou limpar. Porque eu vou sair daqui, eu vou estudar, vou me esforçar e vou mudar a minha vida. Ele sentiu um cheiro ruim, um dia eu vou ter o meu gabinete vai ter ar-condicionado, vai ter um aroma gostoso, e eu vou poder ajudar e transformar a vida
Eu não sou faxineiro, eu estou faxineiro. Eu não sou advogado, eu estou advogado. Até um tempo atrás, se você perguntasse quem eu era, eu confundia o meu trabalho comigo. Se me dissociasse Daniela e a advocacia, eu ia ser um ser inanimado. Até que um dia Deus me chacoalhou, foi um dia que eu tive meus problemas, meus problemas de saúde, e aí que eu vi a carreira, tudo aquilo que eu sonhei, cliente, alvará, processo, ia tudo continuar independente de mim. Eu não sou tão assim necessária, eu não sou imprescindível. No dia que eu morrer, meus clientes rapidinho acham outro. Ninguém vai ficar chorando a minha morte. A vida é dinâmica, a vida ela tem que ir para frente. Então, isso dá para a gente essa noção de que a gente está, mas a gente não é, nos dá uma liberdade maravilhosa. Porque se a gente está numa situação um pouco ali incomum, que não é uma situação desejada, nós podemos. Como é que muda aqui, Marcos? Está funcionando? Não é pro Não. Será que tem que... Enquanto isso. Aí. Não, mas foi aqui. Tudo começa na cabecinha das pessoas, na nossa mente. Quem aqui já começou? Já vou levantar. Quem aqui já começou a dieta segunda de manhã e terminou na hora da janta? Começou a dieta segunda-feira de manhã e terminou na hora do jantar. Até vai brigadeiro. Às vezes eu parava na hora do almoço. Eu só fazia dieta no café da manhã. Quantas vezes a gente já falou, esse ano eu vou estudar, para concurso, aí estudo 1 hora, 2 horas, desiste, vou voltar para a advocacia. E lá não precisa estudar. Aí vem para a advocacia, aparece uma causa, alguma coisa mais complicada, tem que voltar lá para estudar. Então, gente, a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade, porque ser improvável não é sinônimo de ser fraco. Ser improvável é sinônimo de uma situação que você está passando, mas que ela pode mudar. Então, hoje você pode estar sem contato, sem ambiência, sem network, você não conhece ninguém que você possa ali se socorrer para tirar uma dúvida. Sabe aquela pessoa que te pega pela mão e te ajuda a subir o degrau da escada? Aquela pessoa que já subiu uma escada bem grande e ela sabe como é que é difícil aquela subida e ela desce alguns degraus para ir lá te oferecer a mão, para te dar uma ajuda, te dar um apoio, servir de inspiração. Então, o improvável, ele tem que ser resistente. Ministro lá de novo. Estou ali lavando o banheiro, mas eu sei aonde eu quero chegar. Eu estou com o olho ali no meu foco, no meu objetivo, no meu propósito. E alguém aqui já pensou em qual é o seu propósito na vida? Propósito não é objetivo. Já parou para pensar que são coisas diferenciadas? Propósito é algo que você dá até a sua vida para obter. É aquela situação que é inegociável para você. Você não abre mão. Se você precisar pagar com a tua vida, você vai. Mas você vai defender aquele propósito. Qual é o teu propósito? O que faz você sair da cama de manhã? Não pode ser só os boletos. Eu já tive uma depressão que eu achei que eu ia morrer. Sabe o que me tirou da depressão? Foi pensar nos meus filhos. Eles estão tão pequenininhos, se eu for embora, eles vão ter outra mãe. Mas eu quero criar os meus filhos. E aí eu comecei a me levantar, mesmo sem força. Então, quando a gente encontra um propósito de vida, o porquê que nós fazemos o que fazemos, nós encontramos algo ali, aquela força motriz que tem dentro da gente que a gente nem sabia que a gente tinha. Quem é mãe e pai é que sabe quando o filho está em apuro, a gente tira a força de onde? De onde a gente não tem. Na hora do sufoco aparece uma força, aparece uma esperança, a gente vai lá e faz, mesmo sem ter como fazer, e a gente para depois e fala, como é que eu fiz aquilo? E aquelas lutas que a gente
já teve no passado que você achou que ia morrer e hoje você está aqui. Então, isso tudo serve para você lembrar de onde você estava e de onde você está agora, de tudo que você conquistou até aqui. Está faltando coisa? Tá, mas lembra, olha para o passado, não estava bem pior? Então, o que te impede de melhorar de novo? De alcançar de novo a tua meta, teu objetivo e cumprir o teu propósito de vida? Então, encontros como esse são encontros que fazem... Pode apertar. Encontros como esse são oportunidades para que a gente não ande mais sozinho. Quando a gente conversa com um, conversa com o outro. Aqui alguém já teve possibilidade de conversar sobre a sua dificuldade? Com o outro, aí o outro falou, não, eu já passei por isso. Ninguém teve isso. Sim. Olha, eu estou com esse problema, eu já passei por isso. Outro dia a ele veio falar sobre transição de carreira. Eu falei, eu já passei por isso. Eu trabalhei 15 anos na Câmara dos Deputados como assessora parlamentar. Eu fazia projeto de lei, fazia parecer, eu ia para o plenário do deputado. 15 anos me dividindo entre a advocacia e o serviço público. E eu fiz a transição de carreira. Achei que eu fosse morrer, não morri. Estou bem melhor do que eu estava antes. E aí um dia ela chegou, né, toda preocupada, chorosa. Eu falei, eu já passei por isso. E sabe como é que eu resolvi? Eu fiz assim, assim, assim. Isso te deu alento? Sim. Porque às vezes a gente acha que a luta é só nossa. Só eu, só acontece comigo. Mas não, acontece com todo mundo. Então é isso que você precisa, estar dentro, inserido em um grupo, com pessoas, né, de conexão, a gente brinca, né, pessoas de valor, de alto valor, pessoas que te colocam para cima, né, que você cresce junto com ela. Isso é importante, porque sem contato, sem estrutura e sem garantia, o que acontece com a gente? A gente permanece naquele estado de improbabilidade. Aí passa 1 ano, 2, 3 anos, 5 anos de carteirinha da OAB, vou desistir. Vou abrir um negócio, vou comprar uma franquia, eu vou fazer um curso de cílios, eu vou vender pipoca na rua, ou eu vou, não sei, virar Uber. Então, a situação de improvável, ela tem que ser uma mola propulsora. É aquela história, se a vida te dá limão, faz uma limonada. Se a vida te dá abacaxi, faz uma abacaxizada. E por aí vai. Porque a diferença de quem é improvável e vira inevitável é justamente como ela reage àquela situação. Como você tem reagido às situações de dificuldade na sua vida? Você para? Você recua? Você chora e fica sentado chorando? Ou você chora, enxuga a lágrima, levanta e vai atrás do prejuízo? Você encara? Ou você joga para debaixo do tapete? Então é isso que a gente precisa trabalhar dentro de nós. E é algo que só a gente pode fazer pela gente. Não é algo que vem de fora para dentro, é algo que sai de dentro para fora. E tudo com propósito. Porque o propósito ele transforma tudo em motivação. Ele transforma tudo em objetivo. O improvável perde porque ele joga sem mapa. Sabe, por exemplo, para a gente sair daqui e ir, sei lá, para Taguatinga, tem várias opções, né, de estrada. Se você não sabe onde você está, qual estrada você vai pegar, você pode pegar qualquer caminho e parar no outro lugar, senão aquele que você queria visitar como objetivo. E no direito é assim. Quem não tem foco, qualquer coisa serve. Quem não sabe qual a área que vai se especializar, um dia pega direito trabalhista, outro dia pega criminal, outro dia pega eleitoral e faz tudo porcamente. Por quê? Porque não estuda, não aprofunda. E aí fica pensando, por que eu não cresço? Por que eu não tenho uma carteira de clientes? Porque faz um mau trabalho, porque quer fazer tudo. Quer apagar incêndio. Ah, eu estou precisando de dinheiro. Vai lá e pega qualquer coisa. Não sabe para onde ir, não sabe com quem quer falar, não sabe quem vai ser seu cliente, o que você vai oferecer. Então a gente precisa ter um mapa, ter um GPS, ter um rumo. E para fazer isso a gente tem que parar.
Quando a gente está perdido na estrada, a gente não tem que botar o carro no acostamento, parar, pegar o mapa, estudar. A mesma coisa. Se você continuar fazendo a mesma coisa que você faz sempre, o resultado sempre será o mesmo. Isso é óbvio, mas é o óbvio que precisa ser dito, porque tem pessoas que nem o óbvio elas fazem. Por isso que elas estão nesse estado de improvável e parece que é a vida toda delas. Então a gente precisa de um método. Qual é o mapa do improvável? É um método, é um plano. E como é que a gente faz esse plano? A gente tem que ter identidade na nossa carreira. O que eu sou? O que você é? Na sua carreira, o que você é? Empresas. Que tipo de empresas? Médio, grande, pequeno, porte? Grande porte. Sociedade. Sociedade anônima. De que ramo? Qualquer ramo ou um ramo específico? Qualquer ramo. Você sabe o que você é, o que você faz? Essa é boa. Eu sou jovem advogado. E como jovem advogado, você já pensou em alguma coisa? Ainda não, exatamente. O planejamento é tentando pegar a experiência que eu mais experiência para poder traçar um caminho. Você sabe o que você faz? Tenho que saber. Então, diz para nós. Trabalho civil. Mas é trabalhista. Trabalhista. Empresa ou empregado? Tanto faz. E civil? Tudo de civil? Então, é sobre isso. A doutora aqui trabalha com empresarial. Qualquer tipo de empresa. Você já pensou se você se especializa em empresas de médio, grande porte do serviço hospitalar? Prestar serviço só para o hospital? Já pensou? E se você focasse só nisso, você ficasse expert nisso, as pessoas iam falar, um hospital, uma clínica ia falar para outra, vai lá que a doutora Valente sabe tudo de direito hospitalar, ela resguarda o direito dos médicos do hospital. Você não acha que você teria hoje uma carteira maior de clientes que você tem hoje? Então, gente, a gente tem que ter estratégia e plano. Eu vou atender empresas de médio porte, da área de tecnologia, porque aí você fica conhecido e cria autoridade. Agora, se você atende uma farmácia aqui, uma padaria ali, um pet shop lá, são áreas que não se comunicam. São empresários que não se comunicam, não se encontram em simpósios, em congressos. Então a gente tem que estar onde o cliente está. Então, se vai atender clínicas veterinárias, você tem que estar numa expo, essa que tem ali na Granja do Torto. Você tem que estar nos eventos que estão as grandes marcas de ração, de produtos de pet shop, de animais. Para quê? Para você criar autoridade e poder vender para essas pessoas. Então, o que falta para a gente é justamente esse mapa. Quem faz tudo não faz nada. Quem atende tudo não atende nada. Então, quanto mais você nicha, mais sucesso você tem, mais conhecida você fica. Então, a gente precisa de método, precisa de identidade de carreira. Quem eu sou, com quem eu falo, quem é meu público-alvo, onde ele está, como é que ele anda, como é que ele fala, o que ele come, quais seus hábitos noturnos e diurnos. A gente tem que saber tudo do nosso cliente. E, em contrapartida, ele tem que entender que nós somos da área dele. Nós precisamos comunicar isso também. Aí isso passa pela marca pessoal e tudo o que diz respeito. Precisamos, além da identidade, ter mentalidade. Mentalidade produtiva. É a mente do empreendedor. É aquela pessoa que inova. Poxa, como é que eu vou empreender se eu não tenho CNPJ? Como é que eu vou empreender se eu não tenho nem um escritório físico? E não depende disso. Você pode empreender dentro da sua casa, na sala da sua casa, usando a mesa de jantar da sua casa. Porque empreender, ela passa por aqui, inovar a mente.
renovar a mente, renovar os conceitos, renovar como olha o mercado, como olha a tua advocacia, como você se comporta, como você se vê, como você busca superar obstáculos. Então, isso começa de dentro para fora, se materializa de fora. Então, a gente precisa ter essa mentalidade, deixar de ser tacanho. Eu sou mesmo assim, eu sou advogado Gabriela, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Se esse for o objetivo de vida, ótimo, mas se não, tem que mudar. Posicionamento no ecossistema. O doutor Daniel vai falar tudo sobre ecossistema aqui. Ecossistema no sentido de network, de ambiência, de estar no lugar certo, com as pessoas certas. Se eu sou uma advogada que mexe com sociedade anônima do ramo hospitalar, eu vou estar onde? Nos congressos onde tem médico. Se eu sou um advogado civilista, que mexe com família, né, que está dentro de direito civil, eu tenho que estar onde? Onde as coisas acontecem, onde é que está o público? Eu tenho que estar nesses lugares. Para quê? Para que eu possa fazer as conexões certas que vão me levar ao resultado que eu espero. O Daniel vai dar um exemplo dele, do que é a conexão com intenção. Né? Ação focada. Não dá para fazer, vamos repetir de novo, porque é o óbvio mesmo para martelar na cabeça de vocês. Não dá para fazer tudo, então tem que ser uma ação focada. Eu vou focar numa ação. Outro dia eu falei com acho que foi até com a Leila. Por que vocês não fazem campanhas? Né? Mês de setembro é o quê? Agosto agora, agosto, lilás, não é isso? Quem mexe com violência doméstica, lança uma campanha de um produto, uma consultoria para pessoas que vivem relacionamentos abusivos. Você não precisa nem de entrar na justiça, porque esse tipo de público, ele não contrata ação assim logo para sair de casa, porque é uma mulher que não trabalha, que depende do marido, mas ela quer saber quais são os direitos dela, vem de uma consultoria. Uma mentoria, como é que ela se prepara para sair de casa. Ela não preparou para casar? Tem que preparar para sair. Pegar documento, geralmente ela sai com a mão na frente ou para trás, né? Não tem um documento, não sabe quanto que o marido ganha, não sabe se tem bem, se não tem. Ensina. Vende uma mentoria, vende uma consultoria. Então, é isso que você tem que fazer. E conexões estratégicas. Estar onde o teu cliente está. Esteja com pessoas maiores que você, para que você aprenda. Tem um filósofo que fala, não lembro o nome, mas muita gente replica essa frase, né? Se você está numa mesa e você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está no lugar errado. Alguém já ouviu essa frase? E é justamente isso. Porque se você é melhor, como é que você vai aprender com quem está com você? Eles não têm nada para te ensinar. E ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. Eu sou mentorada, eu tenho um mentor também. Né? Por quê? Porque sempre vai ter alguém melhor que você, mais inteligente que você, mais vivido que você, mais experiente. E é nessas pessoas que a gente tem que buscar o alento, tem que buscar a direção. Porque o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele economiza tempo. E técnica com diferencial. Não basta só saber técnica. Se você é advogado, teu AB está aqui, você tem que ser uma pessoa, um profissional técnico, é obrigação sua ser. Se não é, busque, vai sentar de novo e vai estudar direito material, direito processual para aprender, que é sua obrigação. Agora, o diferencial é saber a técnica e saber conectar com as pessoas, saber prospectar clientes, saber vender o teu jabá, se conectar com as pessoas. Então, tem que ter técnica com diferencial, com valor. Não adianta você falar o preço do seu honorário. Você tem que mostrar o valor do seu trabalho. É muito diferente. Você dá preço e dá valor. E organização para escalar. Não adianta querer pegar muito cliente se você não está conseguindo mexer com os dois que você tem lá no seu escritório.
Porque você não está tudo desorganizado, você não sabe onde é que está a documentação, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe qual é o próximo passo, você não fez uma coleta de prova boa, você não fez ali um saneamento bom, você deixou coisa para trás, o seu cliente liga e você não consegue atender ele, aí ele vai para outro. Antes de ontem eu fechei um contrato de um senhor que a advogada não atende ele. Ele falou, doutor, eu mando uma mensagem para ela, ela me responde 2 semanas depois. Ela não me atende, eu vou no escritório dela, está fechado. Ela não quis nem subestabelecer. Eu falei, então você pede para ela subestabelecer. Ela não, fala para ela juntar uma outra procuração. Não se deu nem ao trabalho de subestabelecer. Então, é isso que a gente tem que fazer. Um diferencial. Porque ela teve o trabalho de captar, mas ela não conseguiu segurar. Como é que você vai pegar outros clientes se você não consegue atender os que você tem hoje? Ele está desorganizado. 2 semanas para responder um cliente, deve estar acontecendo outras coisas que ela não está, porque eu não creio que ela não está atendendo ele, que ela não quer. Porque ela deve estar com muita coisa para fazer e não está com tempo de atender. Então precisa o quê? Organizar. Precisa ter processos definidos para não perder o cliente. Então, isso que vocês estão vendo aí era para ser, eu mandei desenhar um iceberg. Ah, vocês entenderam o que é um iceberg? Sim. Que maravilha. Então, consegui o meu intento. Fernanda, vou pegar a tua água aqui. Aqui é um iceberg. Esse aqui faz a luzinha, não? Essa parte laranja mais escura, que está ali, reconhecimento e resultado visível, é aquela parte do iceberg que você enxerga. Só que para baixo tem que ter uma estrutura que segura, que é o que ninguém vê. E o que ninguém vê é o que faz o teu sucesso. É aquilo que é a tua técnica, a tua mentalidade, o teu serviço, as conexões certas, né? O valor certo, as oportunidades certas, estar onde tem que estar, criar as próprias oportunidades, não esperar o destino trazer com o vento o cliente, né? Porque hoje tem advogado se estapeando para conseguir o cliente, tem advogado fazendo leilão de honorários. Ah, o doutor fez por 1.000, então eu faço por 800. Aí ele, puxa, já baixei 200, vai no outro, não, eu faço por 500. Aí volta no de 800, olha, ele fez por 500, não, eu vou fazer por 400. Então, isso tudo gera base ou não para o teu sucesso. Então, quando você vê algum advogado de sucesso, é porque ele tem uma base sólida por baixo. Só que as pessoas querem começar de cima para baixo. Ninguém quer começar a subir a montanha do sopé para o cume. As pessoas já querem chegar no cume. Não dá certo, desmorona. Então você precisa disso, de ter base, para que você possa então ter o reconhecimento dos resultados. O resultado é o último, o dinheiro no bolso é a última fase. Por isso que honorários não pode ser o teu objetivo final, senão você desiste. Os honorários, o dinheiro, ele é uma consequência de uma série de fatores. Ele é a coroação, é a premiação, mas ele não é o fim em si mesmo. Porque se o dinheiro for o fim em si mesmo, você vai desistir no meio do caminho. Porque é mais suor do que sorriso, né? O improvável segue um caminho claro para se tornar inevitável. Transformar o potencial em resultado, né? A gente pegou ali nos outros slides, vocês viram uma fotinha da lebre e da tartaruga. A gente pegou essa alegoria, a lebre como uma pessoa que é já feita, ela já tem sucesso na vida, ela corre muito, né? Ela já se acha campeã antes da corrida começar. E a tartaruga é o improvável, é aquele que é lento, ele não corre, não está acostumado a vencer na vida, e ele entra na corrida com quem já está correndo já quilômetros e quilômetros. Por que ele corre sabendo que ela é devagar e que ela não tem condição de vencer? Por que um homem
lavando o banheiro, ele ousa sonhar em ser um ministro do STF. Por que uma tartaruga, mesmo sabendo que ela não tem aptidão natural, ela entra numa corrida e ela é desprezada pelo coelho, porque o coelho falou, tá no papo, eu vou ganhar essa corrida. E ele corre, para no meio do caminho para descansar, porque a tartaruga jamais vai passá-lo. Só que ele perde o tempo, quando ele vê a tartaruga ganhou a corrida. Então, ser improvável, às vezes, é justamente o que faz a pessoa vencer. Quem é que já viu que esses menininhos, filhinho de papai e de mamãe, herdeiro, quem já viu aqui que é a dificuldade dessas pessoas vencerem? Geralmente eles pegam ali aquela fortuna, aqueles que não sabem dilapida, acabam com tudo. Por que será? E aquele improvável que começou lá do comecinho, lá do chão, limpando o chão, é aquele que sobe. Por que tem essa diferença? Justamente de mentalidade, de posicionamento. Então a gente precisa pegar esse tempo de fragilidade, de improbabilidade, e transformar em força. Então, eu queria pedir aqui a permissão para vocês de falar da imersão, que é a imersão do Escritório Digital Lucrativo. Aqui já tiveram a oportunidade, a doutora Garlene e a doutora Mônica fizeram a imersão, a última que teve, né? O Fernando fez também. Fez com elas, né? O Fernando fez com elas. Na imersão, eu ensino como organizar minimamente a tua operação para você começar a fechar contratos. Para você é uma ótima opção, porque lá a gente vai ver a esteira de produtos, a gente vai verificar qual produto que você vai vender, qual ação, qual consultoria, quanto que você vai cobrar por aquilo, o que você vai precisar para captar o cliente no mercado, dependendo do seu produto. Quer Code? Tem na placa atrás do conselho. Depois eu te passo. Da emissão, eu te passo aqui no final, tá? Atrás então, do... não, lá não. Então eu vou, no final eu vou fazer um sorteio de uma vaga que eu vou sortear, vou dar 50% de desconto, tá? Na matrícula, quem ganhar e se interessar, é só procurar a gente facilita, justamente para ajudar. Nós temos agora no dia 27 de setembro. Então lá é uma bússola, é um mapa, é justamente alguém que já fez esse caminho. Eu sou advogada há 31 anos, eu tive que aprender esse caminho. Porque eu era improvável. Hoje eu seria uma advogada improvável. Mulher velha, não de idade, mas velha de estrada. Tive que me reacostumar com as coisas novas, com a tecnologia, tive que me reinventar. Quantos advogados que trabalhavam junto comigo hoje não advogam mais? Falaram, não é mais para mim. E eu tive que fazer o quê? Eu tive que me reinventar, me renovar, chegar junto com a galera, com a moçada, para aprender de novo. Tudo que eu aprendi com moçada. Porque os velhos, a advocacia, para a velha advocacia, é aquela advocacia artesanal, autônoma, aquela que a gente rala pra caramba só para pagar os boletos do mês. É aquela advocacia de sobrevivência. Mas existe um mundo além da advocacia de sobrevivência, tá? Dito isso, o mercado ele não espera, o mercado é o mesmo, os ganhadores e os perdedores. O mercado ele não vai se adaptar a você. Você é que precisa se adaptar ao mercado. Quem lembra aqui que direito é uma ciência social? Você se lembra disso? E como uma ciência social ela tem que acompanhar quem? Vamos? Os fatos sociais, a sociedade muda. E você está aí captando o cliente do mesmo jeito antigamente o cliente batia na minha porta. Hoje, se eu ficar sentado esperando ele bater na minha porta, eu vou morrer daqui com a boca cheia de dentes. Aquela música lá se ensinou. Então, ou você muda de status, ou você vai virar estatística. Então, você tem que implementar o método que eu te falei. Conexão, presença, intenção, foco, técnica com valor e mudar a tua mente. E por isso, eu queria passar para vocês um vídeo que eu já deixei aí, para inspirar vocês, que às vezes vocês estão numa situação aí, a gente não conhece, né, a vida de ninguém,
Mas às vezes você está numa situação de improbabilidade, você está pensando em desistir, você não sabe como começar. Sempre tem como agir. É só você parar, respirar fundo. Se não vê inspiração, procura uma pessoa mais experiente que você, uma pessoa mais vivida que você. Conversa, começa a se ambientar, começa a participar dos eventos, começa a chamar outras pessoas para vir com você. E você vai ver, um passo de cada vez, um dia de cada vez, você vai conseguir. Mesmo você falando e não sendo ouvido, você tem que continuar. Você tem que acreditar em você mesmo. Quem acredita alcança. O que não é, vem a existir. Então, se você é mulher, se você é homem, se você é negro, se você é branco, se você é rico, se você é pobre, se você é feio, se você é bonito, se você é magro, se você é gordo, não importa. Não seja silenciado, não seja silenciada. Acredite em você. Você chegou até aqui, você vai mais longe. Aqui, a situação que você está vivendo hoje não é o fim. É o começo de uma linda história. Enquanto a vida é esperança. Então, sejam inevitáveis. Muito obrigada. Acho que doutor Daniel, eu vou chamar o meu colega, xará, companheiro lá de comissão. Tá, assim. Ah, é você? Oh, meu Deus. Eu fazendo assim. Vai vacinar? Tá. Então lá, volta pro arquivo. Quer dar uma palavrinha de encerramento? Pode, claro. Palavrinha de encerramento. Fazer uma propaganda. E quando tá bem, nós vamos fazer uma propaganda? Tá. Palavrinha de encerramento. Boa noite. Boa noite.